Boa tarde, internauta. Boa tarde, você que segue e compartilha os conteúdos da FAESF. Seja muito bem-vindo à nossa primeira edição do Conexão FAESF. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando a doutora Marina Bucar, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Iniciação Científica aqui da Faculdade de Ensino Superior de Floriano, FAESF. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante e que vem mudando aí os rumos, né, do nosso cotidiano, que é a pandemia de Covid-19. Marina Bucar, eu vou convidar agora a Marina para entrar na nossa live. Aguardando a Marina, quero cumprimentar os alunos. Oi, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. Que honra tê-la aqui na nossa primeira transmissão do Conexão FAESF. O pessoal está chegando, eu vou desativar agora, tá? Os comentários. Marina, há muitas dúvidas relacionadas à Covid-19. A gente abriu uma caixinha aqui no Stories do Instagram da FAESF e, olha, muitas dúvidas em relação a isso. Inclusive, os alunos estavam aqui cobrando, né, essa live com você, a população florinense também. A gente tem, inclusive, Marina, os nossos seguidores não é só do ambiente acadêmico, entre alunos e professores, mas também uma boa quantidade de internautas externos que utilizam as informações da FAESF, devido ao trabalho de responsabilidade que a FAESF desenvolve aqui no município de Floriano e toda essa macro-região. Marina, seja muito bem-vinda, né? Eu quero que você se apresente para quem conhece a doutora Marina e para quem não conhece a doutora Marina, né? Seja bem-vinda, Marina. Obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Marina Bucar, sou médica internista aqui em Madrid, sou professora de uma universidade aqui em Madrid, de uma faculdade de medicina de uma universidade daqui, a Universidade de São Paulo Seu, e sou coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica da FAESF com muita honra. Queria pedir desculpas de não ter feito nenhuma live, nenhuma entrevista antes, mas a gente sabe, né, que em casa de ferreiro o espeto é de pau. A gente se preocupa por todo mundo e pensa que fazendo uma coisa mais a um nível maior, uma dimensão maior, vai chegar aí, mas realmente as pessoas têm muitas dúvidas e talvez até já tenham escutado, mas queiram escutar, talvez, da boca de uma pessoa que eles conhecem mais, ou não sei, eu tenho mais confiança para perguntar, eu não sei, e isso, pedir desculpa por não ter feito antes. E essa vai ser uma, se eu responder todas as dúvidas agora, ótimo. Se tiverem mais dúvidas, podemos fazer outras. Agora já as coisas estão muito mais tranquilas. Passei uns meses aí que tinha todos os dias 100 mensagens no privado e era impossível. Certo. Marina, você hoje é um nome nacionalmente conhecido em virtude do protocolo. Eu gostaria que você explicasse a importância desse protocolo, que você teve essa missão de disseminar, de informar, e você foi muito procurada por vários municípios e estados. Explica para o nosso internauta como foi essa pesquisa, como foi que chegou esse protocolo, né? E a importância desse trabalho que você fez no nosso país, porque você mora na Espanha, você está na linha de frente no combate à pandemia aí na Espanha. Sim, eu estou na linha de frente desde março e, na verdade, o que aconteceu foi que no meio para o final de março, os meus professores, que eu me formei na Universidade Federal do Piauí, alguns dos meus professores, primeiro foi o Dr. Sabas Vieira, me pediu um pouco para eu dizer o que a gente estava vendo aqui, como a gente estava tratando, e começou assim com uma conversa entre a gente, e ele achou interessante que eu repassasse para outros colegas, e de repente eu tinha amigos de Teresina, ou até o meu irmão mesmo em Floriano, dizendo: eu estou recebendo o teu vídeo de uns colegas em Brasília, ou seja, que nem sabem que tu é minha irmã. E a partir daí, como teve muita procura, eu decidi, no meu celular, muita gente perguntando e tal, eu decidi fazer duas coisas: o meu Instagram profissional, que é esse, e um pouco as recomendações que eu dava, estruturar em umas recomendações
que são as que eu aprendi aqui. Não é uma coisa que eu inventei, nem que eu... Nada disso. É uma coisa, foi o que eu aprendi aqui e a partir daí eu fui estudando e tentando me aperfeiçoar cada vez mais. Então, realmente no começo foi aí no Piauí. Infelizmente, tudo não depende dos médicos, né? Depende dos gestores também. Então, realmente não se implantou no Piauí todo no início. Cada um toma suas decisões. Cada um faz a nossa parte, mas as decisões nem sempre é a gente quem toma. E outros estados do Nordeste, do Norte, também fiz lives para a Associação Paulista de Medicina. Fiz em outros lugares do Brasil. E eu tenho a honra de dizer também que eu sou uma das consultoras do protocolo do Ministério da Saúde. Protocolo Nacional do Ministério da Saúde. Ótimo. Marina, você tocou num ponto que, inclusive, a gente abriu tanto na caixa do Instagram da FAESP as perguntas, e recebemos, assim, muitas perguntas, como também no nosso canal direto aqui com o setor de comunicação e marketing da FAESP, via WhatsApp, tá? Então, eu vou para a primeira pergunta, Marina. Doutora Marina, essa foi uma pergunta do WhatsApp, tá? Doutora Marina, o protocolo de atendimento para a Covid usado no Hospital Tibério Nunes e na Funasa, em Floriano, é o mesmo que você indica? Pergunta aqui do internauta do WhatsApp, Marina. Primeiro, eu queria só esclarecer que eu vou responder as perguntas pelo, primeiro, conhecimento que eu tenho na atualidade. Algum estudo pode ter saído hoje à tarde, ontem, eu não ter lido, então realmente qualquer pessoa tem essa limitação. E pelos conhecimentos que existem hoje. Se amanhã mudar ou depois de amanhã mudar, as evidências científicas são assim, eu vou responder pelo conhecimento de hoje, dia 22 de setembro. Isso é importante a gente dizer. Então, eu não trabalho no hospital, nem sou do comitê técnico, nem da prefeitura, nem do hospital. Então, eu não posso dizer exatamente o que eles estão fazendo. Eu posso dizer o que eu indico e cada um veja se é o que estão fazendo ou não, né? A primeira coisa é que realmente existe um protocolo nacional, digamos, do Ministério da Saúde, que foi o que eu disse antes, mas desde o Conselho Federal de Medicina, como do Ministério da Saúde, se defende a autonomia do médico. Ou seja, tudo que eu vou falar agora é o que eu indico, mas realmente não necessariamente o médico tem a obrigação de prescrever. Isso é importante dizer. Mas também é importante dizer que o paciente também tem autonomia. Então, porque um médico não queira prescrever uma medicação que tem uma indicação, existem medicações que têm uma indicação absoluta, ou seja, que ninguém pode se negar a fazer, mas existem medicações que têm uma indicação relativa, ou seja, não é obrigatório, em alguns casos pode ser benéfico, ou em algumas pessoas, ou tem escolas médicas que indicam e escolas médicas que não. Então, no caso dessas indicações relativas, existe a autonomia do paciente, o médico já não é aquela coisa protecionista do médico diz isso e o paciente tem que aceitar, então são decisões tomadas em conjunto, e se o paciente não está de acordo, legalmente ele tem o direito de pedir uma segunda opinião. Isso é uma coisa importante para dizer. Nem o médico é obrigado, nem o paciente é obrigado a aceitar a opinião desse médico se existe uma indicação relativa para isso. Bem, então, o protocolo inicial, porque isso vai mudando, temos 6 meses de epidemia. O inicial é a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina na fase inicial. Daí se foi acrescentando pelas evidências algumas outras medicações. A ivermectina, por exemplo, aí eu já vou responder algumas outras perguntas que eu vi que teve. A hidroxicloroquina, os trabalhos randomizados, sim que viram um benefício de mais ou menos 20% a favor da hidroxicloroquina. O que acontece é que esse benefício não chegou a ser estatisticamente significativo, ou seja, não se pode dizer com certeza que esse benefício é real ou obra da casualidade. A coisa é que são todos estudos feitos com poucos pacientes, no máximo 400 pacientes, e na medicina a gente sabe que quanto mais leve é uma doença, e no caso o tratamento precoce, os sintomas são leves por definição, mais pacientes necessita. Por exemplo, para outras coisas na fase precoce, outras condutas na fase precoce, como, por exemplo, o estudo de saber quantos pacientes se beneficiam da mamografia, por exemplo, para evitar a mortalidade, que seria também uma atuação precoce, foram necessários estudos de 500 mil pessoas. Então, realmente é impossível, quase impossível, em um estudo de 400 pessoas,
ver um efeito que não é possível ver com essa metodologia, por dizer de alguma maneira. Em todo caso, se viu esse benefício de 20%, e é engraçado essa casualidade, porque todos os estudos veem um benefício similar. Então, seria mais ou menos como jogar uma moeda no ar e sempre cair esse cara, né? Então, pode ser casualidade? Pode, mas depois de 100 vezes saindo cara, a gente fica com a pulga atrás da orelha, se é casualidade mesmo ou não. A azitromicina é a associação com a hidroxicloroquina, e a ivermectina também já tem estudos, tanto de tratamento precoce como de profilaxia pós-exposição, ou seja, você tem um contato com uma pessoa contaminada e antes de desenvolver os sintomas, tomar ivermectina para evitar ter esses sintomas. Existem estudos iranianos e de egípcios sobre isso. E a ivermectina no tratamento, os estudos que tem é em associação com a hidroxicloroquina. Não conheço estudos, pelo menos bons, digamos assim, de tratamento da ivermectina sozinha. Fizeram estudo em um grupo hidroxicloroquina e azitromicina, e no outro grupo hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, mas sempre utilizando de base a hidroxi e a azitromicina, porque realmente é o que se tem mais evidências. Logo também se viu já o benefício em estudos randomizados da vitamina D, que é uma coisa besta, digamos assim, que qualquer médico poderia prescrever. Eu não quero que nem ninguém aqui faça automedicação, que para isso não quero incentivar a automedicação, que para isso estão os médicos, mas sim que eu acho importante que a sociedade saiba que sim existem estratégias terapêuticas, né? Mais ou menos eficazes, mas sim que existem. Então, a vitamina D também existe já estudos randomizados da associação da vitamina D com menos gravidade do Covid. Da bromexina, que é um xarope, o velho Bisolvon, é aqui o nome, porque, enfim, também se viu benefício. E o zinco também sempre associado à hidroxicloroquina. Então, são todos estudos. E só dizer aqui uma coisinha que vão me dizer, nos países desenvolvidos não se utiliza tratamento para fase precoce. Na maioria dos países mais ricos, realmente não se utiliza, porque realmente é uma coisa mundial que não é só na educação, também acontece que querem ser muito protecionistas, digamos assim, até não ter certeza absoluta, não faz as coisas. Mas, por outro lado, quando chegam no hospital se dá o Remdesivir, que é caríssimo, se dá o tocilizumab, outro biológico, se coloca o paciente no ECMO, que é uma máquina especial para a ventilação. Então, eu acho que os países que não são tão ricos e que não podem, não quero dizer nem podem nem nada, se você não pode dar esse tratamento para o paciente quando ele interna, então você tem que procurar estratégias para ele não internar. E os países que estão se levando, estão tendo melhores resultados na pandemia, pode parecer incrível, são os países que têm menos recursos. Irã e Egito estão dando um show nos estudos científicos, pena que são países não tão conhecidos com argumento de autoridade na ciência, e realmente os seus estudos não são muito valorizados, mas são estudos de longe, tecnicamente, muito melhores que esses que saíram nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que é ético? Muita gente diz, enquanto eu não tiver certeza absoluta, eu não trato. Você, quando ele internar, vai poder dar tudo isso para o seu paciente, que custa mais de, talvez, 15, 20 mil reais. Você vai poder dar isso. Quando eu digo você, não é o médico. O SUS vai poder dar isso, porque aqui quem dá é o SUS daqui. Então, o país que não pode fazer isso no paciente hospitalizado, eu não sei se é ético não fazer antes. Certo. Marina, eu tenho aqui, segundo o boletim da CESAP aqui no estado do Piauí, a gente vem com a crescente, né, em dados. Eu não vou te precisar agora o número, mas todos os dias você tem um número grande de infectados. Ontem atingiu aí 33 óbitos, né, no boletim do Hospital Tibério Nunes. E aí eu tenho essa pergunta aqui também do internauta, ele pedindo para que você explique as fases de infecção de Covid-19 no organismo. Dos sintomas, não imagino. Dos sintomas, isso. Isso. mais ou menos, uns 80% das pessoas, 40% vão ser assintomáticas sempre, e 30% a 40% vão ser oligossintomáticas, ou seja, vão ter só o quadro de infecção de vias aéreas altas, ou seja,
rinorreia, secreção no nariz, tosse, febre, sintomas digestivos, náuseas, vômitos, diarreia, falta do cheiro, falta do gosto, dor de cabeça, muito cansaço, astenia, que às vezes os pacientes confundem um pouco esse cansaço com a falta de ar. E isso é o que a gente chama a primeira fase. Então, 30% a 40% vão ficar só nessa primeira fase, que dura uns 5 a 6 dias, máximo 7. A maioria vão parar aí, não vão desenvolver outros sintomas, mas 20% vão desenvolver a fase inflamatória, que é essa fase de inflamação que é mais conhecida, a inflamação pulmonar, mas também existe inflamação no coração, inflamação no intestino, inflamação em todos os lugares que existe uma enzima chamada ECA, ou AC2. Então, tá no cérebro, no bulbo olfatório, que é por isso do cheiro, no intestino, na pele, no coração, nos pulmões, alguns dizem na via biliar também, fígado, e não sei se posso estar esquecendo algum, mas a maioria é isso. E é uma fase de inflamação, e realmente é a inflamação o que leva ao óbito do paciente. Desses 20% que passaram, 15% vão evoluir só para a fase moderada e 5% para a fase mais grave. Marina, como diferenciar, mais uma pergunta do internauta, como diferenciar a gripe comum de Covid? Há também relatos de perda de paladar. Quando que essa pessoa deve procurar o especialista, a FUNASA, como é orientado aqui no município? É na perda do paladar? Explica pra gente como é que funciona isso daí. Eu acho que numa época de pandemia se deve procurar sempre. Então, como diferenciar uma gripe comum? Sempre. Como diferenciar uma gripe comum do Covid? Não existe uma clínica 100% específica, mas sim que se é uma gripe com febre e diarreia, já não é uma gripe. Uma gripe com febre, cefaleia e falta de cheiro, já não é uma gripe. Então, sempre vai ter algum sintoma a mais de outro órgão, porque o Covid, por conceito, por definição, ele é uma doença multissistêmica, ele afeta muitos sistemas. Sempre vai ter um sintoma que não encaixa numa gripe comum. E só por curiosidade, que é uma coisa que eu gosto de falar, a falta de cheiro não é um sintoma de gravidade, mas sim é um sintoma muito específico do Covid. Isso é uma coisa muito importante. Então, se você tem falta de cheiro, a Sociedade de Otorrino da França, eles consideram toda falta de cheiro, ou seja, a anosmia, na ausência de uma obstrução muito importante do nariz, toda falta de cheiro, na época da pandemia, é Covid, e eles nem sequer pedem a PCR, que para eles já é prova suficiente que seja Covid. Entendi. Mais uma pergunta do internauta, Marina, aqui. Qual é o grupo de maior risco? Bem, a gente tem grupos de risco. Grupos de maior risco é difícil dizer, né? Os grupos os fatores mais relacionados com a letalidade é a idade. Esse é do primeiro. Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, em geral, doenças cardiovasculares. E a diabetes. Normalmente são essas. Pacientes oncológicos, os imunodeprimidos, muita gente pergunta pelas doenças autoimunes. Realmente, no início, se achava que as doenças autoimunes iam ser pacientes com mais problemas com vírus, e o que a gente vê é que realmente os sintomas que eles têm não é tanto de inflamação, porque a maioria já estão tratados para essa inflamação, mas são sintomas de sobreinfecção, porque eles têm uma certa imunodepressão, né? Então, eles têm uma sobreinfecção em cima dessa pneumonia, mas a pneumonia viral em si é leve. Muitas perguntas relacionadas a tipo sanguíneo. Mais uma pergunta. É verdade que quem tem O positivo é assintomático? Tem alguma relação isso, Marina? Que eu saiba, não. Pode ter eu vi alguma vez algum título de algum estudo falando disso, mas na verdade não me interessei muito de olhar, porque realmente não é uma coisa muito com plausibilidade biológica, por dizer de alguma maneira. Não vejo muito sentido nisso. Pode ser que no futuro se diga que sim, mas até o dia de hoje, não. Agora vamos falar de reinfecção. Essa é uma pergunta também que a gente recebeu bastante sobre reinfecção da Covid. Sim.
Às vezes eu penso que o Brasil é o país com mais reinfecção do mundo, porque todo mundo aí diz que tem uma reinfecção, e realmente isso é pouco provável, né? Se a gente tem mais de 100 países no mundo e só o Brasil que fala tanto de reinfecção assim. Eu coloquei um post há uns dias no meu Instagram falando mais detalhadamente, quem quiser ver. Então, a imunidade no Covid, existem dois tipos de imunidade, que isso vai um pouco enlaçado, eu acho que tem outra pergunta disso. Existe a imunidade dos anticorpos, que é a humoral, e a imunidade das células, que é a celular. A que a gente vê na sorologia, a imunidade humoral, que nem todos os pacientes vão desenvolver, e essa vai diminuir com os meses. Não sabemos quantos meses, mas nos primeiros meses, provavelmente ela vai estar e vai diminuindo com o tempo. E a imunidade celular parece ser que vai ser mais duradoura, mas hoje na rotina a gente não tem um exame para vê-la. Então, teoricamente, pode existir reinfecção? Poderia, mas não nos primeiros meses, porque realmente nos primeiros meses ainda tem uma resposta imunológica eficaz. Pode ser que depois de 1 ano, depois de 2, não sabemos. Mas realmente o que se sabe hoje, que nos primeiros meses é pouco provável. Os estudos feitos, que eu acho que é isso que as pessoas perguntam, com PCRs positivas em pacientes que já tiveram Covid e tinham negativizado o seu PCR, nenhum estudo conseguiu provar que fosse reinfecção de verdade. Há uns dias saiu um estudo brasileiro, que eu ainda não li, mas o maior estudo de todos é o coreano, que são mais de 100 pacientes índice, e viram que essa PCR positiva não dava mais sintomas graves, nem era capaz de contaminar os seus contactantes, que eram mais de 700 contactantes. E logo colocaram essa amostra do vírus numa placa, olharam e fizeram aí o meio de cultura e o vírus não cresceu. Então, pode ser partículas de vírus morto, que não está fazendo nada aí, mas que a PCR detecta. Teve 1 ou 2 casos de reinfecção comprovado, mas o paciente se desenvolveu assintomático. Ou seja, mesmo que tivesse, o mais provável é que seja uma doença muito mais leve que a primeira. Mas mesmo assim é improvável nos primeiros meses. Certo. Marina, mais uma pergunta do internauta. Quanto tempo o vírus ele sobrevive, né, na superfície? Isso vai mudando com o tempo. No começo se dizia que dependia da superfície, podendo variar de 4 horas até 72 horas, quando fosse o plástico. Outro dia eu li estudos que diziam que não era bem assim, que era muito menos e que não existia tanta transmissão por contato. Mas vamos, como máximo, 72 horas. Certo. Me diz uma coisa aqui, mais uma pergunta da internauta. Qual a relação do vírus, qual relação o vírus tem com o grupo DR? Não sei o que é o grupo DR. Pois é. Vamos à pergunta seguinte. A Covid-19, agora essa pergunta aqui, viu, Marina, a gente recebeu bastante, é sobre as sequelas de alguns pacientes em relação à Covid-19, viu? Olha, a Covid-19 causa sequela em alguns casos. Por quê? Eu, inclusive, vi relatos numa entrevista de uma pessoa que passou a sentir no paladar gosto de diesel, gosto de sangue na boca. Pode acontecer, que se chama digeusia, que é uma mudança da sensibilidade e da percepção do gosto. Então, aí são várias perguntas em uma só, porque o que é a sequela? É uma sequela da gravidade da doença ou uma sequela dos sintomas que não são graves, mas que persistem no tempo? Aí tem duas coisas principais. Então, a sequela pulmonar, por exemplo, que eu acho que é o que as pessoas perguntam mais. O paciente pode desenvolver fibrose. Normalmente o que a gente viu aqui foram nos primeiros pacientes onde a gente não tratou de maneira agressiva a fase inflamatória. Aquela fase, eu falei do tratamento precoce, na fase inflamatória existem outros tratamentos. O estrela, digamos, é o corticóide, mas também tem a heparina. A colchicina agora está aparecendo também, principalmente nos países que não podem dar biológicos para todo mundo. Os biológicos, como o tocilizumab, e o Remdesivir também se usaria nessa fase nos países que podem dar aos seus pacientes. Então, naqueles pacientes que normalmente não são tratados de maneira agressiva ou que chegam no hospital já tarde, que já tem uma lesão que já não é inflamatória. Primeiro, existe uma lesão inflamatória. Imaginar como na pele. Todo mundo já teve um corte na pele, né?
No começo o corte está aberto, depois o corte fica vermelho e depois fica como um queloide, se a pessoa não sutura e tal. Então, o queloide, todo mundo sabe que já não se trata, né? Já é o que é fibrose no corpo, já não tem um tratamento. Enquanto é uma inflamação, existe tratamento para ficar com menos cicatriz ou o que for. Então, no pulmão acontece uma coisa similar. Não é exatamente igual, porque a célula é diferente, mas no alvéolo acontece uma coisa similar. Enquanto a pneumonia é no início, que é inflamatória, o tratamento é mais eficaz. Não digo 100% eficaz, porque na medicina não tem nada 100% eficaz. Nada. Mas é mais eficaz na fase inflamatória. Quando já está nessa fase pré-fibrose, ou seja, como se fosse um queloide da pele, tal como um queloide, o tratamento para a inflamação já não tem os mesmos resultados. Então, o paciente sim pode desenvolver fibroses. Alguns pacientes, mesmo sendo tratados, como nada na medicina é 100%, podem também ficar com sequelas, mas não é o normal. Seria uma exceção, mas sim que existe. Porque aqui depois vamos dizer que o seu médico não está fazendo direito, né? Às vezes faz tudo direito, mas o paciente não vai bem, como em qualquer doença. Então, normalmente são os pacientes que chegam tarde, digamos assim. Então, é muito, muito importante que você procure o médico no início e que o médico trate no início. Pelo menos no início da fase inflamatória. Então, a outra linha de sintomas é essa astenia, esse cansaço, que muitas pessoas falam desse cansaço. O cansaço depois, pós-Covid, pode durar até 3, 4 meses e não existe nenhuma necessidade de tratamento específico. Se a pessoa tiver uma déficit de vitamina D, de vitamina B, ou anemia, que às vezes está associada e na fase mais inflamatória da doença, se consome mais tudo isso. Então, se pode fazer uma reposição de ferro, de vitamina B, de vitamina D, mas realmente não se necessita um tratamento para essa astenia que pode demorar em passar. A falta de gosto, a falta de cheiro, essa sensação do bolo na garganta que alguns pacientes têm, que são alterações neurológicas, também podem persistir no tempo. Tem pessoas que duram 6, 7 dias, mas tem pessoas que passam 2 meses. Também não necessita um tratamento específico e não tem nenhuma relação com a gravidade, nem é reinfecção, nem é recaída, nem é nada disso. Pelo menos até o dia de hoje. Há relatos e perguntas aqui em relação, olha, testei positivo para a Covid, e estou com muita tosse. Fiz o raio-x e não tem nenhuma lesão no meu pulmão. Por que isso acontece, Marina? Tem alguma... O que você poderia explicar para a gente? Aí é que, às vezes, as respostas curtas podem levar a engano, né? Eu não sei muito da paciente, não sei quantos dias ela tem de sintomas, se tem outros sintomas, se tem febre, não. Então, dar uma resposta para isso é um pouco difícil. Eu vou falar de um caso hipotético, uma pessoa qualquer gripe, todo mundo já teve uma gripe aqui, e todo mundo sabe que tosse é o último sintoma que remite, que se resolve numa infecção de vias respiratórias, tanto alta como baixa, porque a tosse é um sintoma irritativo, não é um sintoma infeccioso como tal. Então, mesmo depois de tratar da infecção, mesmo depois de resolver a infecção, a que seja, o paciente pode continuar com tosse. Mas, claro, nesse caso específico, não sei se tem outros sintomas nem outra coisa. Marina, quem já testou positivo pode se contaminar a qualquer momento ou só depende daqui a 3 meses? Mais uma pergunta do internauta. Não, isso a gente respondeu um pouco na reinfecção. Eu não sei de onde ele tirou os 3 meses, porque realmente ninguém sabe. Pode ser que ele tenha, não sei, mas ninguém sabe ainda quando é. Quem testou positivo, se não é um falso positivo, que esse também é outra causa de possíveis reinfecções. Eu fiz uma PCR em abril, saiu positiva, ou fiz uma sorologia em abril, saiu positiva. Eu estava assintomático e agora eu tenho inflamação no pulmão, então é uma reinfecção. Não, provavelmente o que você teve em abril foi um falso positivo, né? Então, não é reinfecção. Então, se é uma PCR positiva e ele teve Covid, e é uma PCR positiva, mesmo sendo assintomática, é uma PCR verdadeiramente positiva, provavelmente ele não tem por que ter uma reinfecção nem nenhum síntoma nos próximos meses. Quantos meses, a medicina ainda não sabe. Mas nos seguintes meses ele teria imunidade ainda. Certo. Marina, há relatos, né, perguntas aqui do internauta sobre relacionamento, né? A pessoa tem um relacionamento, casada, e aí naquela casa
o marido testou positivo, a esposa não, ou vice-versa, né? Dentro desse conjunto familiar, alguns testam positivos e outros não. Tem alguma explicação em relação a isso? Podem ser várias coisas. Podem ser que o que testou positivo seja um falso positivo, que o que testou negativo seja um falso negativo, ou que realmente não foi contaminado. Realmente, todas as pessoas que têm um contato com os pacientes positivos não necessariamente vão desenvolver a doença. Depende de muitos fatores pessoais que nem todos estão relacionados. Mas um deles, por exemplo, é o nível de vitamina D. Nos que têm mais altos, pois tem sintomas mais leves, ou que, em alguns casos, ou que toma já algum tratamento de base, em pacientes que já tomam hidroxicloroquina de base, pode ser que sirva de profilaxia. Podem ter muitas explicações teóricas para isso, mas tudo teoria. Certo. Os sintomas podem aparecer em menos de 24 horas? A partir do momento que uma pessoa testou positivo, pergunta aqui no internauta, uma pessoa testou positivo próximo a mim, os sintomas eles podem aparecer em menos de 24 horas? Não, seria muito próximo. Ou seja, aí o que eu entendo é que ele está perguntando que teve um contato que foi positivo, né? Ele é contato de uma pessoa positiva. Então, normalmente, o período de incubação, digamos assim, pode chegar até 14 dias, mas a média é de 5 a 6 dias e é pouco provável que seja antes dos 2 dias. O que acontece muitas vezes é que mistura aí o medo, a ansiedade e muitas coisas, mas menos de 24 horas seria muito pouco provável. Pois é, tem mais uma pergunta que tem um pouco de relação com essa última. Quanto tempo o paciente pode sentir essa moleza no corpo após ser diagnosticado? 14 dias? Isso, é a questão da astenia que eu disse. A moleza, essa astenia, esse cansaço de todo o corpo. Não é um cansaço do peito, que a pessoa tem falta de ar, mas é um cansaço como que o músculo não tem força para levar. As pessoas às vezes dizem que não conseguem levantar da cadeira, porque o quadríceps é o mais, na astenia é o que é mais importante, ou não conseguem se pentear, ou subir uma escada, ou realmente só caminhar ou fazer as atividades que fazia antes. Tudo isso ele tá mais mole. Pode demorar até 3, 4 meses, a gente já teve casos. Pois é. Ainda tem muitas dúvidas, Marina, segundo aqui os internautas estão perguntando para a gente, sobre os testes de Covid, né? Você poderia nos trazer alguma informação para poder tirar essa dúvida? Em que momento eu tenho que fazer os testes? Qual é o teste que pode me trazer mais resultado em relação a esse falso negativo? Bem, o teste diagnóstico de eleição para a fase, para o início da infecção, continua sendo a PCR, que é esse suave nasal e faríngeo. O teste rápido serve como screen, por exemplo, muitas empresas usam teste rápido como screen. Não é o ideal, mas dentro de uma população grande, às vezes é impossível que a empresa, com um paciente que tenha pouca probabilidade de ter e é assintomático, uma empresa consiga fazer a PCR. Então, todas as empresas do mundo estão fazendo o teste rápido. E a sorologia não está indicada como teste diagnóstico, pelo menos não de primeira eleição. Está indicado naqueles que são repetidamente negativos e tem inflamação pulmonar e às vezes se faz, ou depois para ver se tem IgG, mas não como diagnóstico. Só uma curiosidade que para a fase inflamatória, hoje o teste mais específico é a tomografia, que tem mais de 90% de sensibilidade, enquanto que a PCR tem 70%. Então, se a sua PCR é negativa e a sua tomografia é COVID, suspeita de COVID, então confiamos mais na tomografia que na PCR. Crianças e adultos, Marina, possuem o mesmo tempo de desenvolvimento desse vírus? As crianças estão muito mais protegidas que o adulto, porque naquela enzima que eu falei na ECA2, existem 2 partículas, uma é pró-inflamatória e outra é anti-inflamatória. Essa que é anti-inflamatória, quando no embrião é a que tem a maior quantidade, no embrião, que é uma própria da seleção do ser humano, e vai diminuindo com o tempo, e nos idosos quando tem menos quantidade. Então, é normal que nos idosos seja mais fator de risco e as crianças menos. Então, normalmente as crianças, o que elas têm é um quadro gripal,
elas não passam para a fase inflamatória, algumas fazem um quadro de bronquiolite na fase inflamatória, mas a maioria fazem só um quadro gripal como de rinite e febre. E a tal da síndrome multissistêmica, que muita gente fala, aí do Kawasaki, saíram 20 casos nos Estados Unidos. E quantas mil crianças saíam positivas nos Estados Unidos, um país continental. Então, realmente é muito, muito rara. Pode existir, mas é muito rara. E o normal é que seja uma gripe, como uma rinite. Ótimo. E isso Mais só uma para pergunta. da volta às aulas, enlaço já da volta às aulas com isso. Oi? Enlaço já da volta às aulas com isso, aproveitando que eu falei nas crianças. Eu tenho uma pergunta sobre isso, já vou fazer para você, tá? Marina, tem uma outra pergunta para as mães de primeira viagem. Você que está chegando agora na nossa live, aqui no Conexão FAESF. Hoje eu entrevisto a doutora Marina Bucar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos tirando dúvidas sobre a pandemia de Covid-19. Fica à vontade, faça a sua pergunta. Marina, para as mães de primeira viagem, olha, a Covid poderá levar acometimento no embrião ou feto? Tem alguma pesquisa sobre isso, algum estudo sobre isso, Marina? Sim, os estudos observacionais de recém-nascidos, digamos assim, não se viu malformações. Normalmente tem pouquíssimos casos, nem se sabe se foi atribuível ou não ao Covid. O que existe mais é aborto a pegar mais baixo, digamos assim, e baixo peso a nascer. Mas lembrar que todas as crianças nascidas agora, nenhuma a mãe teve Covid no primeiro trimestre, né? Porque a gente tem 6 meses de epidemia. Então, realmente as malformações maiores, digamos, é no primeiro trimestre. Existe um estudo muito interessante, um pouco preocupante, mas muito interessante, feito uma meta-análise que pegam muitos estudos. Então, se analisou 43 estudos feitos em clínicas de fertilização in vitro. Então, nas clínicas de fertilização in vitro é onde os embriões estão mais, e os óvulos, os espermatozoides e os embriões estão mais vistos, estão mais estudados. Tem biólogos, tem geneticistas que estão todo o tempo vendo. Então, analisaram mais de 6 mil, quase 7 mil fertilizações e quase 18 mil embriões. Então, o que se viu é que sim que pode existir fragmentação do DNA do espermatozoide. O vírus parece ser que ele não entra diretamente no espermatozoide maduro, mas sim que ele pode afetar o testículo, algumas células do testículo que são responsáveis pela maduração do espermatozoide e causar e potencialmente levar a malformações no feto por essa fragmentação do espermatozoide. Certo, Marina. Agora voltando aí, fala-se muito agora no Brasil e no Piauí não é diferente sobre a retomada das atividades, né? E agora nós temos aí a retomada das aulas, tem decreto, tudo. Como é que tu analisa isso? Como é que tu vê esse momento aí de retomada? Haja vista que nós estamos aqui, a faculdade FAES, por exemplo, ela está numa região, uma macro-região que a gente atende muitos alunos, né, que vêm para a faculdade e voltam para as suas cidades. Como você analisa essa retomada? Bem, muitos científicos, muitos gestores, muitos pedagogos e muitas pessoas da sociedade de pediatria, por exemplo, que são as que mais falam, mas muito pedagogo também, está falando disso, dos prós e contras de voltar às aulas, de voltar um pouco às atividades não normais, mas quase normais, por dizer de alguma maneira. E é totalmente seguro agora? Não, totalmente seguro não é. Mas provavelmente nos 2 próximos anos não vai ser totalmente seguro. Então, a sociedade pode ficar 2 anos sem ter atividades? Provavelmente não. E a economia não pode, mas não é só a economia. O ser humano é um ser social e principalmente as crianças em desenvolvimento não podem passar 2 anos sem se socializar. Já nem estou falando do aprendizado em si, mas da socialização. Os pediatras falam que estão vendo muita tentativa de suicídio entre crianças, principalmente pré-adolescentes, muitos transtornos da alimentação, muitos adolescentes com transtornos psicóticos, muitos adultos com transtornos psicóticos. A nossa planta a enfermaria nossa que está a ala mais colapsada é a de psiquiatria. Os psiquiatras estão impressionados, realmente o ser humano não pode
ficar assim, junta o isolamento com que cada família tem ou alguém que ficou desempregado, ou que morreu, ou que ficou com sequelas, alguém que mudou a sua vida totalmente. Então, realmente, talvez a gente tenha que começar a pensar em voltar. Como vamos voltar? Obviamente não vai ser como antes. O Covid está aí, vai estar nesses próximos 2 anos. Eu acho que a gente não pode minimizar o risco do Covid, mas também a gente não pode aumentar o risco existente. Então, a gente já conhece mais o vírus, não estamos como em março, a gente já conhece mais o vírus, sabe tratar de uma maneira mais ou menos eficaz, já temos uma certa taxa de imunidade coletiva, não a ideal, mas já temos uma certa taxa. Então, pessoalmente, eu acho que sim, que se deveria retomar de maneira ordenada, consciente e com todo um plano de estratégias feito por um comitê técnico que entenda um pouco disso, né? Não é só um que dá na cabeça, pois agora temos que usar máscara todo mundo em todos os lugares, até no carro, quando eu vou sozinho, tenho que usar máscara, que isso não tem nenhum sentido. Às vezes tem decisões que não tem nenhum sentido, decisões por pessoas que realmente sabem o que estão falando, estatísticos, economistas, pedagogos, virologistas, médicos, pediatras, todo mundo. Das crianças, agora eu vou falar também como mãe, porque eu sei que as mães somos assim, né? A gente não acredita nos médicos por ser médicos. A gente acredita um pouco nos médicos se a gente vê uma certa empatia de que e acreditar e falar como mãe médica. Quando eu fui colocar meu filho no colégio, que ele já voltou, a gente tinha um certo receio e a gente lê um pouquinho sobre isso. E o que se sabe hoje é que as crianças se contaminam mais em casa com os pais ou os cuidadores que na escola. Porque as crianças, principalmente as de menos de 8 anos, a transmissão entre crianças é muito baixa. A criança pega o vírus principalmente de um adulto. Então, na escola ele pode pegar da sua professora só, mas tá uma professora para 20, né? E em casa tem um adulto para ele. Então, realmente o colégio não tem por que ser o lugar mais inseguro para uma criança. Ele vai estar totalmente seguro? Não. Estamos numa pandemia, mas é relativamente seguro. Talvez mais do que ficar em casa com uma babá ou com um cuidador que sai para fazer a compra, que sai para ir para dormir na sua casa, que sai para o que for. E logo quando tem a infecção, a maioria são assintomáticos. Alguns, como eu disse, alguns vão desenvolver sintomas leves. Muito, muito poucos vão ter bronquiolites e muito raramente vão ter uma síndrome de inflamação multissistêmica. Marina, nós temos aqui na FAES o complexo laboratorial maravilhoso, com os nossos núcleos de pesquisas, os nossos núcleos de prática, né? E o aluno FAES está ansioso para que essa pandemia cesse aí, para que eles voltem às atividades, né, das aulas práticas, para os estágios. E aí, o que você poderia nos contar, dar uns conselhos para esses alunos que estão ansiosos para essa retomada, Marina? Isso eu já andei falando um pouco com a direção, que já me perguntaram. A gente está tentando fazer um plano estratégico para isso, tentando que seja o melhor para a aprendizagem dos alunos e minimizando os riscos para ele, né? A gente tem que colocar na balança as duas coisas. A gente nem quer que tenha uma má formação e nem quer que tenha um risco excessivo. Aí, quando eu digo um risco excessivo, é que aí seja um risco maior que na casa dele, ou que quando vai no supermercado, ou que quando vai na farmácia, porque agora risco tem em qualquer lugar, né? Até na porta de casa. Então, o que a gente quer que seja de uma maneira segura e a gente já tô falando com a direção para organizar um pouco isso. Só falar um pouquinho que a gente falou do contato, mas tem um estudo interessante que saiu, o CDC dos Estados Unidos, que é a Agência de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele corrigiu uma informação que deu há muito tempo, que a transmissão é por ar. Então, eles acham muito pouco provável que exista uma transmissão pelo ar. Agora, o que eles acham mesmo, a transmissão principal é por gotículas. Então, se você está no lugar aberto, não necessita 100 pessoas ao redor, não necessitaria máscara, mas que em aglomerações, lugares fechados, e nos lugares fechados, se colocasse um filtro especial,
poderia servir também. Isso saiu há alguns dias, então realmente não se colocou em prática ainda. Eu espero que logo se coloque em prática, mas eu achei uma coisa muito bonita que o CDC fez, porque nessa pandemia faltam pessoas humildes que corrijam os erros, né? Todo mundo pode se equivocar ou a opinião mudar porque a epidemia vai mudando, o conhecimento das coisas vai mudando. Eu, no começo, era super a favor do isolamento total, porque a gente não conhecia nada do vírus, mas no momento que a gente começou a conhecer, realmente eu fui mudando de opinião. E das drogas também. Sempre quando me começaram a falar da vitamina D, do xarope, esse da tosse, eu dizia, que besteiras. Desculpa. Uma doença tão grave como vai ser assim. Realmente eu nunca tinha falado numa live, exatamente porque eu sou uma pessoa muito respeituosa com as hipóteses diagnósticas, as hipóteses científicas dos meus colegas, mas realmente no meu interior eu não acreditava muito nisso. Pois sim, eles tinham razão. Sim que parece ser que vai ser um tratamento que vai servir para o vírus. Então, não tem problema nenhum a gente corrigir os erros. A gente está numa pandemia onde toda vida é importante. Às vezes as pessoas falam, se a hidroxicloroquina só diminui o risco de 20%, se necessita 100 pessoas para tratar, para evitar que uma vá para a fase pulmonar. Sim, porque no Brasil, essa taxa seriam mais de 30 mil pessoas que a gente salvaria. Então, para mim, toda a vida importa e mais ainda 30 mil. Então, a gente está numa pandemia. Toda a opinião que a gente fala, a opinião que eu estou falando aqui está formando a opinião de outras pessoas. A opinião de um médico está influenciando a vida de outras pessoas. A opinião de pessoas, de professores, de pessoas, gestores, está influenciando. Então, eu acho que não tem nenhum problema a gente corrigir quando a gente vê que ou errou ou que o conhecimento mudou e agora a gente tem outra opinião porque a gente tem outra informação. Importante também, eu queria deixar aqui que pode ser que tenha algum gestor vendo essa live, que os gestores, por favor, se rodeiem de pessoas especialistas de verdade, ou pelo menos realmente especialista em Covid, não sei se existe, mas pessoas que leem os estudos de maneira completa, que têm um certo discernimento, que têm uma certa base, não só científica, mas de senso comum, que nessa pandemia parece que está faltando, e que se possa decidir da melhor maneira de minimizar os riscos, evitar totalmente é impossível, mas decidir da melhor maneira com a informação que a gente tem, porque a gente já tem muita informação. Tem muita gente que fala do Covid como se a gente estivesse em março. Não existem estudos. Como que não existem estudos? Existem muitos estudos ainda. Outra coisa é que as pessoas queiram ler, que as pessoas queiram aceitar o risco. Na medicina, existe um risco em tudo. O médico só tem certeza de mais ou menos 5 a 10% das condutas que faz. Então, sempre tem um risco. E as pessoas parecem que esqueceram disso e parece que todas as doenças do mundo são temos um tratamento super eficaz. E não é assim. E com o Covid não ia ser diferente. Mas a gente já tem muita informação, a gente já tem muito estudo. E o que a gente puder fazer, por menor que seja o impacto, é importante. Porque cada pequena atitude vai, com um impacto pequeno, se vai somando, vai aumentando o impacto. E numa pandemia que milhares vão se infectar, estão se infectando, qualquer impacto que a gente reduza, qualquer impacto benéfico, é importante. Certo. Marina, mais uma pergunta, né? Então, nesse caso, prudência, né? Para que os gestores, eles procurem realmente especialistas e pessoas comprometidas nesse momento, né? Marina, mais uma pergunta do internauta. Pessoas portadoras de lúpus têm menos chance de contrair esse vírus pelo uso da hidroxicloroquina? Sim. Pergunta do internauta para você, Marina. Sim. O lúpus entra naquela parte das doenças autoimunes, que normalmente, nem que não tome hidroxicloroquina, normalmente ele não entra numa fase inflamatória muito importante, o que ele faz mais é sobre infecção. E a hidroxicloroquina, os estudos são controvertidos nesse caso. Alguns observacionais falaram que evitava a contaminação, outros disseram que não. Então, realmente agora, hoje não existe uma resposta 100% que eu possa dizer 100% correta, mas parece ser que mesmo que desenvolva vai ser menos grave que nos pacientes que não tomam, mas evitar 100% não vai evitar. Certo, tem mais uma pergunta aqui, Marina, sobre qual o tempo de uso do coagulante. Essas perguntas mais médicas, que eu sei que aí tinha muitas perguntas assim de colegas,
eu me disponibilizei ao Dr. Justino, o diretor do hospital, para dar alguma palestra de algumas novidades, que algumas eu já contei aqui, das últimas semanas, e ele me disse que ia agendar para essa semana, então os colegas que queiram assistir podem perguntar para ele, eu acho que ele não vai ter nenhum inconveniente, que eu vou dar uma aula mais específica para os profissionais de saúde, que eu acho que tem coisas que é melhor falar em um âmbito mais fechado. Inclusive, nós temos muitas perguntas mesmo de especialistas, de médicos, pessoal da área da saúde aqui, está bem participativo da nossa live. Marina, são muitas as perguntas, mas eu gostaria também que você falasse mais sobre a tua experiência nessa linha de frente, que você contasse uma história bacana que te emocionou muito durante essa tua trajetória, nesse trabalho tão maravilhoso que você vem fazendo. Olha, Floriano tem muito orgulho de você e a gente sente isso no retorno aqui nas nossas redes sociais. A gente que faz o gerenciamento das mídias da FAESP, a gente sente esse carinho da população florianense e do Nordeste em si, esse carinho em relação a você. Primeiro, eu queria aproveitar, porque eu acho que eu nunca falei publicamente, agradecer esse carinho e essa confiança no meu trabalho, porque realmente no início foi uma confiança. Agora já saíram estudos falando da hidroxicloroquina, do corticoide, mas no começo, quando eu falei, não existiam estudos. E algumas pessoas acreditaram, porque acreditaram em mim, acreditaram no meu trabalho. E isso eu tenho que agradecer de coração, porque eu acho que é o mais importante para um profissional. É o seu nome, isso é uma coisa que da minha família sempre me disseram. E ter essa capacidade de transmitir essa confiabilidade de que as pessoas confiam em mim porque eu falei, nesse tratamento porque eu falei, para mim é o melhor retorno que eu posso ter. Então, sempre recebi muitas mensagens de carinho, algumas eu não pude responder e sinto muito, mas que eu agradeço muito. Coisas emocionantes tive muitas. Aqui no começo de voltar chorando quase todos os dias a casa e acordar no meio da noite, porque eu não sabia o que estava fazendo com os pacientes. Dos pacientes pedirem ajuda, pedir para eu salvar eles e eu não poder, e vê-los morrer e não poder fazer nada. Não só eu, ninguém no mundo, que não era uma coisa minha. E por isso eu dou tanta importância para qualquer fármaco que se descubra, que possa ter o mínimo de impacto, porque quanto menos pessoas eu ver assim, ou souber que existe, melhor, porque realmente é uma morte evitável, porque é uma doença infecciosa, por dizer de alguma maneira. Coisas emocionantes no Brasil, eu também tive muitas, boas e ruins. As boas foi de tantas pessoas, aqui são pessoas amigas, mas também de tantos médicos que não me conheciam, médicos renomados, inclusive médicos que não acreditavam em muitas coisas que eu falava, como da não acreditam ainda, da hidroxicloroquina, mas sempre me respeitaram muito por outras coisas que eu falava, porque via em mim uma profissional de confiança, por dizer de alguma maneira. Ainda hoje eu recebo mensagens no celular bastante educadas, digamos, temos uma relação educada, mesmo não estando de acordo com algumas coisas minhas. Isso também para mim é muito importante. Muitas pessoas, muitos médicos, experientes, não experientes. E uma coisa do que mais me emocionou foi uns dias um médico que é ortopedista. Isso é só um caso, mas tem vários, hein? Muita gente me diz: ai, Marina, como que tu está ensinando para ortopedistas, para urologistas, para cirurgiões? Só quem podia ver Covid é infectologista, intensivista. Deus quisesse que intensivista não tivesse que ver nenhum paciente, né? Clínicos e tal. E como tu ensina? E realmente é muito bonito que esses médicos que não são clínicos se sentaram, estudaram muito, fizeram recomendações melhores que de muitos clínicos, estudaram muito mais que muitos clínicos. Não é questão de comparação, mas é muito emocionante, porque quem está na medicina sabe que a gente mudar o chip para uma outra especialidade é muito complicado. E tem muitos casos, mas desse colega traumatologista, para mim, foi mais emocionante, porque ele fez um protocolo para a cidade dele, completíssimo. E ele me pediu para corrigir. O que é que eu vou corrigir do teu protocolo, Arthur? Porque tá perfeito. E realmente eu me emocionei, porque a capacidade do ser humano de sobrepor as dificuldades, e do médico de se reinventar e de cumprir com o seu dever. E eu ajudei ele a cumprir com o dever dele, e eu acho que me emocionou muito.
Muito bacana, Marina, lindo. Marina, através da Covid, a gente teve toda essa mudança no cenário, tanto econômico quanto a forma de se relacionar com as pessoas, né? Mas a pesquisa, nunca se falou tanto em pesquisa. Você que é uma cientista, como é que você vê isso? Como é que você projeta o futuro para futuras pesquisas, né? Agora que se fala tanto nisso, né? Eu tenho uma mistura um pouco de vergonha, de frustração, de felicidade, de tudo ao mesmo tempo. Porque eu vejo que tem grupos que sim, que estão tentando fazer coisas, mas na Covid a gente está vendo, nessa epidemia, a gente está vendo uma coisa que nunca se viu. Grupos de pesquisadores fazendo estudos sem quererem ter um resultado positivo. Isso nunca existiu no mundo, porque se você faz um estudo, você quer o fármaco que você está testando dê certo. E parece que eles estão torcendo para dar errado. Existe aí um randomizado do Bower, que é engraçado isso, porque ele dizia que tinha que fazer uma pesquisa com X pacientes e quando ele chegou na metade ou um pouco mais, parou o estudo. Por quê? Porque ele sabia que se seguisse ia dar certo. Então, é muito triste isso, é muito frustrante. É muito frustrante ver que a gente lê as conclusões e lê os resultados do estudo e não tem nada a ver. E a gente não sabe se é o nível dos científicos ou se é aí uma manipulação, isso aí eu já não quero me meter. E mais ainda que muito médico traga isso, muitos gestores. Estudos mal feitos estão guiando muitos países, entre eles Espanha, França, Estados Unidos, e são estudos mal feitos, que qualquer pessoa vê que é mal feito, mas ninguém tem muita coragem de dizer, porque os que disseram, o Dr. Rich, por exemplo, que é um pesquisador fabuloso da Yale, da Universidade de Yale, estão massacrando o senhor na universidade dele. Então, pelo que for, parece que nada, não pode ter um debate científico no Covid, isso é uma coisa um pouco frustrante. Eu espero agora ter um contato com um grupo de estatística, porque eu estou aprendendo muito com eles. Eu espero que essa epidemia sirva para a gente ter um pouco mais de humildade, a classe médica, e dizer, talvez a gente tenha que aprender mais de estatística, e a gente tem que aprender com quem sabe de verdade, ter humildade de ver isso, e para os próximos estudos a gente melhorar. Isso não é uma coisa do Covid, hein? Tem um artigo de há uns anos, de 2016, eu acho, que a Associação de Estatística Americana já dizia que os artigos médicos estavam saindo com um baixo rigor científico, mas meio que isso ninguém deu muito valor. O que é que o matemático vai dizer para o médico, né? Então, e é verdade, o que passa que são pesquisas diluídas, que isso não aparecia tanto. E agora no Covid sai tantas, e todo mundo está de olho, e todo mundo lê, então a gente está vendo que realmente o nível deixa muito o que desejar, e eu espero que sirva para que a gente aprenda e melhore o nosso nível. Marina, eu lembro de uma live sua, eu lhe acompanho há muito tempo, que você falou, a ignorância é atrevida. O que a gente pode falar da vaidade, né? O que a Isso. gente pode falar da vaidade, colocar a vaidade no nosso trabalho. Nós já estamos na nossa reta final da nossa live, não vai dar para responder todas as mais de 200 perguntas que tem aqui. Espero ter a oportunidade da gente ter um outro encontro. Sei que você é bastante ocupada, está aí na sua missão, na missão, né? E gostaria que você deixasse suas considerações finais. Nós aqui da Faculdade de Ensino Superior de Floriano, FAES, nós temos muito orgulho de você, em nome da diretora-geral da faculdade, a doutora Elza Bucá, e da vice-diretora doutora Elda. Quero deixar aqui o nosso abraço junto com toda a equipe, os professores, coordenadores, os colaboradores e alunos, né, que tem um enorme carinho por você, porque de fato você é uma pessoa maravilhosa. Quem não lhe conhece tá perdendo de conhecer esse ser humano lindo que você é, porque você é assim, essa pessoa querida. Eu lembro quando eu lhe conheci a primeira vez, fiquei encantada, né, com a sua simpatia, generosidade. Depois que eu comecei a fazer uns trabalhos com você, eu posso lhe dizer que eu tenho uma grande admiração. Torço muito por esse trabalho belíssimo que você está fazendo. Então, eu vou deixar agora as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa primeira live do Conexão FAESP com a doutora Marina Bucá.
Obrigada, agradecer à universidade também, à faculdade de ter me dado a oportunidade de ter o cargo que eu tenho e ter confiado em mim e de ter me liberado esses 6 meses, porque quem está na FAESP sabe que realmente eu não pude dar atenção à FAESP, pido desculpas, tem muita coisa aí atrasada, não esqueci de vocês. Eu amo vocês, os colaboradores, os professores, eu fico torcendo para o momento que eu vou. Agradecer aos alunos e aos professores, muitos alunos queridos meus, eu até me emociono de falar, no começo da epidemia, quando tudo saiu, que me viam triste nas lives, me mandavam mensagens no WhatsApp dizendo que confiavam em mim, que gostavam de mim, que me cuidasse. Isso realmente é uma coisa que não tem nenhuma obrigação e que fizeram que eu tenho... Muitos me seguem no Instagram, que eu tenho um carinho enorme por eles, independente de qualquer coisa. É um carinho que eu tenho além da pesquisa e fico feliz com todas as vitórias que eles têm, que realmente uma relação à distância, mas que eu considero uma relação forte, digamos assim. Não conheço a todos, obviamente, aqui não vamos aqui mentir, mas os que têm mais relação comigo, realmente eu sinto muito carinho e eu agradeço essa confiança em mim e o carinho, porque ninguém é obrigado a ter, né? Dos professores, dos colaboradores, da direção, tua também, que também tem muita paciência comigo, porque eu nem passo dias para responder. Obrigada a todos. Para os florianenses, agradecer também o carinho, porque eu recebo através da minha mãe, da minha tia, de todo mundo. E o carinho, a confiança em vocês. Alguns brigavam por mim na época que as pessoas não acreditavam, e também é uma coisa que ninguém tem nenhuma obrigação. Eu tenho o nome de vocês no meu coração. Já tinha de alguns e de outros foi uma grata surpresa. E dizer para vocês que não é para ficar totalmente tranquilos que isso não passou, mas realmente a gente já não está como em março e em abril, que procurem um médico de confiança, estudem um pouco. Quando as pessoas disserem para vocês isso, a ciência não tem resposta, perguntem o que é a ciência, em que estudo viu isso, porque às vezes tem muitas frases feitas que as pessoas falam, mas nem sabem explicar direito, tudo frases e argumentos de autoridade, um pouco para que as pessoas não... para intimidar um pouco as pessoas. Não vamos minimizar os riscos, não vamos sair aí de festa, todo mundo junto e se abraçando e se beijando, porque a gente ainda não está para isso, espero que logo, mas a gente ainda não está para isso. Mas também eu acho que a gente não está mais para ficar em casa encarcerado com a família, que a gente pode começar a pensar em estratégias para mudar isso e que vamos vencer todos juntos da melhor maneira que se possa, né? Certinho. Marina, muito obrigada por essa entrevista. Só gratidão pelo seu trabalho. Nós aqui amamos você. Também amo você. Espero ter uma outra oportunidade, tá bom? Beijo na família e esteja forte. Você é uma guerreira. Nós nos orgulhamos muito de você. Tá bom? Eu só sou guerreira porque tem pessoas que eu amo e tenho que cuidar delas, né? Certo. Pois bom, pessoal, nós vamos encerrar agora a nossa live. Vai ficar no IGTV, tá? Para você que está chegando agora, que não acompanhou a doutora Marina, a gente vai estar encerrando agora. E na próxima terça-feira, a nossa série, né? Conexão FAESP continua com mais entrevistas. Nós vamos lançar agora 2 pautas e aí você, internauta, vai escolher quem vai ser o próximo entrevistado, certo? Eu sou Jaira Ribeiro e me despeço agora do Conexão FAESP aqui no IGTV da FAESP. Um forte abraço, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela sua audiência internauta. E obrigada também aos alunos e professores e coordenadores, todos vocês. Vocês são maravilhosos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite, Marina. Tchau. Boa noite.